Olá, queridos amigos e amigas do distrito de Tumbiara, Goiás e região. Estamos novamente aqui para continuar o tema da semana passada, da quarta-feira passada, onde nós falamos sobre o segredo da família feliz, a primeira parte. E o texto que nós lemos foi Efésios capítulo 5, verso 18, onde nós lemos: "E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Nós vemos que o contexto desse texto é justamente Espírito Santo e também a relação de Cristo com a sua igreja. E Paulo faz uma aplicação belíssima, tremenda, sobre a relação de marido e mulher no contexto familiar. Isso nos dá a entender que claramente uma família que é realmente cheia do Espírito Santo é uma família que vai viver de uma maneira diferente. Os frutos do Espírito serão vistos na vida das pessoas dessa família. Nós estamos hoje vivendo dias bastante difíceis, muito desafiadores, e o tempo que Deus tem nos dado para ficar em casa, em quarentena, essa situação difícil, pode ser encarada como uma perda de tempo, ou pode ser encarada como uma oportunidade para dedicar mais tempo para aquilo que realmente tem valor. Hoje nós vamos para a parte 2, nós vamos estudar do verso 22 em diante, vários textos que são inclusive problemáticos, aonde muitas vezes nós ficamos até indignados. Como que pode uma esposa ser submissa ao seu marido? O texto bíblico fala isso e muitas mulheres até nem gostam, né, dessa abordagem. A submissão não é algo legal. A nossa cultura plantou isso. Todavia, a submissão bíblica é algo maravilhoso. Porque aqui também fala que o marido deve dar a vida pela sua mulher. Enfim, nós vamos ver parte a parte de como esses conselhos divinos, esses princípios divinos, eles salvam o casamento, eles salvam uma família. Então vamos juntos? Quero convidar você para orar comigo agora. Querido Pai, abençoa todo esse amigo, amiga, irmão, irmã que está assistindo essa mensagem, para que seus casamentos recebam uma nova vida a partir do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui uma tela para facilitar a visualização. Nós já vimos que uma família só pode ser feliz a partir de uma perspectiva de total dependência do Espírito Santo. Mas eu quero colocar para vocês uma reflexão. Como é possível Cristo ser refletido na convivência de um casal cristão? E vamos ler o primeiro texto bíblico que está em capítulo 5 de Efésios, verso 22. As mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Que desafio, não é mesmo? Mas observe a expressão como. Observe a igualdade com que o texto bíblico coloca isso. Nós entendemos claramente que não é uma submissão humana apenas, mas é uma submissão ligada a um relacionamento com Cristo. A mulher que for submissa ao seu marido como ela é ao Senhor, ela está entendendo o propósito do casamento. Hoje tem sido um desafio retirar da mente de alguns casais que casamento não é concorrência, casamento é parceria. Nós temos visto hoje muitos casais concorrendo um com o outro, vivem comparando problemas. O meu problema é maior, o meu é maior, ou as soluções, ou as promoções, seja o que for, o casal é parceiro. Um deve dar cola, aconchego para o outro, e não simplesmente parceria. Isso é tremendo. É uma subordinação que nós chamamos de voluntária. Capítulo 5, 22 de João nos diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Imagina você, o Pai confiou a Jesus todo o julgamento. O Pai assumiu essa subordinação em relação ao seu Filho. O Filho se subordina ao Pai, o Espírito Santo se subordina a Jesus e ao Pai. A divindade trabalha numa subordinação voluntária. Quanto mais nós, seres humanos mortais, precisamos aprender a nos submeter uns aos outros a partir de um relacionamento com Deus. Casamento não é soma, é uma multiplicação. Quando o casal entende claramente o seu papel na dependência de Deus, buscando o Espírito Santo para a sua vida particular, você vai viver um casamento que se multiplica e não simplesmente que soma. Outro como que nós encontramos aqui. Como o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Gente, isso aqui é tremendo, fala de liderança.
A Bíblia diz que o marido é o líder da mulher, assim como Cristo é o líder da igreja. Aí algumas mulheres podem não gostar, mas eu queria fazer uma pergunta para você, querida irmã. Que tipo de liderança Jesus exerce sobre a sua igreja? É o tipo de liderança que Deus está falando para o seu marido exercer sobre você. É uma liderança espiritual. Imagina João 8, João capítulo 18, nós encontramos que quando Jesus foi encontrado pelos seus perseguidores, perto de sua morte, ele toma a frente dos discípulos e pergunta: a quem buscai? A quem buscais? Deixai ir a estes? Ou seja, ele defende os seus discípulos. Jesus disse para eles: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aparece naquela manhã na praia, os discípulos frustrados, amargurados. Pedro havia traído Jesus 3 vezes e Jesus então chama eles para comer, para uma refeição. Aquele que foi traído chama aqueles que traíram para um almoço juntos, para um café da manhã juntos. Essa é a liderança de Cristo. É uma liderança que vai atrás. É uma liderança que perdoa. E diga-se de passagem, o pastor Marcos Bonfim tem uma frase interessante, ele diz que pai que não procura o filho para oferecer perdão está perdendo a oportunidade de ser pai. Então aquele que é pai, aquele que tem mais responsabilidade, oferece mais amor, oferece mais perdão. A liderança de Deus é essa. Não é de mandar, não é de ser ditatorial, é de servir, é de amar mais, é de fazer comida para uma pessoa que não merece o seu amor. Talvez a sua esposa não está te tratando bem, a sua esposa não está sendo legal com você, está sendo fria, indiferente, você até desconfia de algumas coisas. Trate ela como Jesus tratou seus discípulos. Experimente, busque o Espírito Santo na sua vida para que ele te dê essa capacidade. Outro como que nós encontramos. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui nós partimos para um ponto bastante delicado, mas que tipo de marido é esse a quem a mulher deve se submeter? O contexto deixa claro, gente. É um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 5, verso 18 nos diz: enchei-vos do Espírito. Logo na sequência a gente vê a relação de marido e mulher. É muito melhor se submeter a alguém cheio do Espírito Santo. É muito melhor quando nós nos submetemos a alguém que nos ama tanto. É como a história conhecida daquela garota mais bonita do internato. Todos os garotos queriam namorar com ela. E havia um rapaz que não era provido de beleza. Ele foi conversar com o pastor e abriu o coração. Falou: pastor, eu tenho 2 problemas. O primeiro é que eu estou apaixonado. E o pastor falou: não, mas isso não é problema nenhum, isso é muito bom. Mas o segundo é que é pela fulana. E o pastor falou: realmente você tem um problema. Porque ela já deu fora em muitos mais rapazes bonitos que você e acho que você não vai ter chance. E ele resolveu descobrir mais sobre a vida dela. Descobriu que ela era pobre, que ela estava devendo o colégio, e ele então foi comportar, teve que trancar o curso dele para pagar o curso dela, e ela então não soube no momento quem era aquele doador anônimo, mas aquilo já criou no coração dela uma expectativa muito positiva. Final do semestre, as conversas se espalham, o estudante volta para o colégio, e ela descobre que ele havia sido aquele que pagou o colégio dela. O olhar dela para com ele mudou completamente. E começou a namorar com ele. As pessoas perguntavam: mas você foi comprada por ele? Como que você está namorando com ele? E a resposta dela foi: como eu não poderia amar alguém que me ama tanto assim? Então essa é a questão. Como não se submeter, como não amar alguém que te ama tanto, que busca Deus todos os dias e que ora? Mas eu estou colocando aqui o padrão da espiritualidade do homem lá em cima. Vocês estão vendo, né, homens? Não é a mulher se submeter a um homem que maltrata, subjuga, humilha. Não, a Bíblia ensina a se submeter a alguém que está submisso a Cristo. Ambos têm que viver uma vida de relacionamento com Cristo. Marido e mulher. Mas olha só aqui a responsabilidade do marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se a mulher às vezes reclama de ter que se submeter, o homem então, ele não é chamado a se submeter, ele é chamado a dar a vida, como Cristo deu a vida pela sua igreja. O foco de Cristo foi salvar essa igreja. Ele se preparou para se casar com essa igreja, não no sentido de marido e mulher, como nós vemos uma relação carnal, mas uma relação eterna, espiritual. Isso começou na sua infância, ele se preparou desde muito cedo, desde a sua infância em casa, trabalhando, ajudando, buscando a Deus nas montanhas, nas madrugadas.
É uma lição para nós, que tipo de homens nós estamos formando para serem homens. Como nossas crianças estão sendo preparadas para assumirem famílias. Você tem preparado seus filhos para serem homens e mulheres de família desde a infância? Ah, não, pastor, está muito cedo. Claro que está cedo, mas nós temos que prepará-los com intencionalidade. Jesus também se preparou quando se tornou um adulto e se dedicou por completo a essa esposa, a sua mulher, a sua igreja. Ele se batiza e viveu de maneira intencional para fazer essa igreja vencer. Uma vez que um casal se casa, o propósito, especialmente do homem, é fazer a sua esposa vencer, vencer na vida espiritual. Essa mulher tem que ser uma colaboradora, promovendo o suporte, a estrutura para que a sua família seja uma família vencedora, uma família de pessoas que comecem o dia na presença de Deus, que trabalhem pensando em Deus, que sejam fiéis a Deus nos recursos financeiros que Deus deu e tudo mais. É uma família intencional. Quando é que eu devo ter foco em salvar um casamento? Quando aparentemente ele não vale mais a pena. Eu não estou falando aqui de namoro, porque o namoro ainda é uma ocasião em que você pode escolher o noivado, mas casou, irmão, aí é a hora de lutar, mas não um contra o outro, mas lutarem juntos, especialmente se você não sente mais nada pelo outro. Se você falar, não sinto mais nada. Nós estamos falando o tempo todo, que é o sentimento, ele é assim, apenas um vislumbre, é um lampejo muito, muito opaco do que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor brota de um relacionamento com Deus, porque Deus é amor e o Espírito Santo brota o amor de Deus em nosso coração, em nosso casamento. Outra advertência: maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo, pois ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Estamos falando de amor preventivo, estamos falando de saúde, assim como alguém se preocupa em cuidar do seu corpo, nós devemos nos preocupar em cuidar do outro, em cuidar do nosso casamento. Pense, especialmente nesse tempo de pandemia, a importância dos 8 remédios da natureza: ar, água, luz solar, temperança, descanso, alimentação, exercícios de confiança em Deus. Isso aqui é prevenção, é cuidar da saúde preventivamente. Relacionamentos precisam ser cuidados de forma preventiva. Assim como uma plantinha, o amor nasce, se torna saudável e bonito, mas pode adoecer, pode morrer, mas também pode renascer. Tudo depende da predisposição do casal. É preciso ler livros como, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor, para descobrir quais são as linguagens de amor da sua esposa, do seu marido. Presentes, toque físico, qualidade de tempo, serviço ou palavras de afirmação. Conhecer sobre o amor, conhecer sobre o outro é fundamental. Como em todo campo da vida, você tem que conhecer algo para poder trabalhar, manejar corretamente. Os relacionamentos também requer conhecimento. Certa vez, nós terminamos uma vigília de 2 às 6 da manhã, em um programa conhecido chamado Momentos a Sós com Cristo, que tem sido uma bênção e transformado muitas famílias. E naquela, eu não toquei no assunto na vigília a respeito de casamento. Só Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Amanhecendo o dia, um irmão veio chorando falar para mim: pastor, essa madrugada Deus me mandou pedir perdão para minha esposa. E eu, sinceramente, nunca pensei nisso, mas tem coisas que ela realmente anda magoada comigo. Ele começou a pontuar algumas coisas. Olha só, muitas vezes a gente fica aí tempo e anos insistindo por outro mudar, mudar, mudar. Quando, na verdade, o que tem que mudar não é o comportamento apenas, é o relacionamento com Jesus. Não obstante cada um de vós por si mesmo, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Ou seja, marido, cuide da sua esposa como se ela fosse parte do seu próprio corpo. Como se ela fosse parte do seu próprio corpo. Mulher, respeite o seu marido, as limitações, o espaço, a mãe dele, a autoridade dele no lar. Faça esse homem se sentir homem. Faça esse homem se sentir empoderado. Porque você, mulher, é a professora do lar. Você é quem dá o tom. Você, apesar do homem ser o cabeça, né? Mas você é quem realmente estimula, anima, motiva com as suas palavras esse homem a ser homem, especialmente homem de Deus. Deus abençoe você e seu casamento. Eu espero que vocês sejam muito felizes, mas não se esqueçam, casamento é vivenciado na base do amor. E amor só é possível através do Espírito Santo habitando aqui, ó, através de um relacionamento diário com Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar por seu casamento agora? Segura na mão aí da sua esposa, do seu maridão aí, segura aí. Querido Deus, abençoe esse casal. Eles estão lutando há anos. Que eles se lembrem de não lutar com as próprias forças, mas de buscarem o Espírito Santo, de clamarem pelo Espírito Santo, e que o Senhor conceda amor e resposta às suas orações,
para que eles estejam um dia diante da tua presença, na presença de Jesus, quando o Senhor Jesus voltar. Salva nossas famílias. Nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.